Jeremias capítulo 35. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Versículo 19. O legado deixado através da educação familiar, de fato, é de toda a ciência da educação o maior formador de valores que existe. Diversas culturas e religiões têm sido preservadas até hoje pelo antigo método de pai para filho. O ensino do lar sempre foi o mais eficaz em seus efeitos e o mais terrível quando mal estabelecido. De uma forma bem clara e didática, o Senhor nos deixou o passo a passo da educação cristã quando Moisés recitou as seguintes palavras: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 ao 9. Jonadab, filho de Recabe, compreendeu bem esta ordem e com diligência a cumpriu. Em meio a uma geração corrompida de falsos adoradores, permaneceu fiel a Deus entre os 7.000 joelhos que não se prostraram diante de Baal. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. E cheio de zelo pela causa do Senhor, teve participação ativa na destruição da casa de Baal. 2 Reis, capítulo 10, versículo 23. A Bíblia não relata como ele fez, para que muitos anos depois seus descendentes ainda permanecessem fiéis aos princípios que ele estabeleceu. Porém, certamente, ele utilizou o método divino de ensino que vimos no livro de Deuteronômio, e este é infalível. O pedido feito por Deus a Jeremias testaria os princípios dos recabitas, que, mediante a sua fidelidade, seriam um testemunho vivo de que o método divino, quando diligente e humildemente aplicado, produz gerações que cultura alguma consegue corromper. Jonadab teve a difícil missão de educar a sua família no reinado de Acabe e de Jezabel. Inseridos em uma sociedade de moral corrompida e de valores distorcidos, procurou ensinar seus filhos a sábia lição da abstinência. O não consumo do vinho os manteria longe de confusões e livres de uma mente entorpecida pelo álcool. A peregrinação os livraria das más associações e da contemplação do mal entre seus conterrâneos idólatras e imorais. Mas, acima de tudo, seu patriarca os ensinou a serem fiéis às palavras do Senhor, amando-lhe e obedecendo-lhe, o que, infelizmente, não era feito pelos filhos de Deus com relação aos seus mandamentos. Será que estamos distantes da realidade que viveu Jonadab? Vivemos em uma geração que chama o amargo de doce e o doce de amargo, que não sabe mais fazer diferença entre o certo e o errado, muito menos entre o santo e o profano, que, à semelhança dos dias do profeta Elias, vive cocheando entre dois senhores, que diz adorar a Deus, mas que não está disposto a fazer como os recabitas e renunciar tudo aquilo que possa corromper os princípios bíblicos. Com a mente entorpecida pelos encantos de Babilônia e com o vinho de sua devassidão, Apocalipse capítulo 17, versículo 2. Multidões têm construído casas já condenadas a ruir, e terrivelmente o povo de Deus não está livre desta desgraça espiritual. Oh, quão triunfante seria a vitória da Igreja e quão grande seria a derrota do maligno se cada família despertasse para o tempo solene no qual estamos inseridos.
Se cada pai e cada mãe compreendesse a responsabilidade que lhes pesa na educação do lar, os princípios estabelecidos por Deus seriam difundidos, o Evangelho seria pregado com a eficácia dos tempos apostólicos e veríamos todos, ainda em vida, o cumprimento da grandiosa promessa do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis o chamado de Deus para o seu povo agora. Convertei-vos agora cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. Que de nossa casa proceda a geração de verdadeiros adoradores e, em verdade, nunca faltará descendência a todo filho obediente do Altíssimo que esteja na sua presença para sempre. Oremos, amados. Pai, precisamos do Teu Espírito a fim de educar nossos filhos no temor do Senhor. Dar-nos sabedoria e discernimento para que, mesmo em meio às trevas morais deste mundo, nossa família bem Te represente. Ilumina nossa mente com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, recabitas atuais. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.